Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 16 horas em Bissau. Carina Branco. E a marcar a atualidade desta quinta-feira, 14 de julho, o presidente francês Emmanuel Macron diz que o conflito na Ucrânia está para durar e que os franceses se têm de preparar para viver sem o gás russo. Em Cabo Verde, o PAICV acusa o governo de pôr em causa a mobilidade interna e com o estrangeiro. Em França, continua o Festival de Teatro de Avignon. Hoje o nosso destaque vai para a peça brasileira Tom na Fazenda, encenada por Rodrigo Portela. Portugal perdeu 3-2 contra os Países Baixos no Campeonato da Europa de Futebol Feminino. No controle técnico está Stéphane Defossé e o jornal começa agora. E hoje é o dia da Festa Nacional Francesa, num contexto marcado pela guerra na Ucrânia. O tradicional desfile militar na Avenida dos Campos Elíseos, em Paris, contou com 9 países convidados: Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa, Eslováquia, Hungria, Roménia e Bulgária. Depois do desfile, o presidente Emmanuel Macron deu a primeira entrevista do novo mandato. Ele disse que o conflito na Ucrânia está para durar e que os franceses se têm de preparar para viver sem o gás russo, porque afirmou que Moscovo se serve do gás como arma de guerra. Liliana Henriques. Nessa tradicional entrevista, o presidente francês tentou preparar os seus concidadãos a novos períodos difíceis devido à guerra na Ucrânia. A verdadeira mudança destes últimos dias foi a decisão russa de começar a cortar o gás, disse Emmanuel Macron, referindo-se à interrupção desde segunda-feira do fornecimento à Europa de gás pela Rússia, num contexto em que do lado dos países ocidentais se multiplicaram as sanções e, nomeadamente, se expressou a intenção de prescindir do gás russo. La Russie utilise l'énergie, comme elle utilise d'ailleurs l'alimentation, comme une arme de guerre. A Rússia utiliza a energia como utiliza a alimentação, como arma de guerra, disse Emmanuel Macron, ao referir que o verão e o outono vão ser difíceis e que o Executivo vai preparar um plano de sobriedade. On va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s'engager. Vamos preparar um plano de sobriedade em que vamos pedir o empenho de cada compatriota, declarou Macron, anunciando que este plano de economia de energia vai abranger também todas as entidades públicas, nomeadamente no que tange à iluminação coletiva. Nesta economia de guerra que o presidente francês pretende instaurar, Macron indicou que existe um projeto de apoio ao poder de compra num contexto em que o aumento dos preços tem preocupado a população. On va aller vers des mécanismes qui d'abord vont plus cibler les gens qui en ont le plus besoin. Vamos em direção de mecanismos que vão estar dirigidos para as pessoas mais desfavorecidas, declarou Emmanuel Macron, ao anunciar que está em preparação um projeto de reforma da lei laboral, um texto preconizando nomeadamente o aumento das restrições ao acesso ao subsídio de desemprego. E o presidente da Ucrânia pediu hoje que se crie um tribunal especial para investigar a invasão russa ao seu país. A declaração foi feita por videoconferência durante uma conferência internacional sobre os presumíveis crimes de guerra cometidos no âmbito da guerra na Ucrânia. A conferência decorre na cidade de Haia, sede do Tribunal Penal Internacional. Hoje, pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num bombardeamento na cidade de Vinícius, no centro-oeste da Ucrânia. Zelensky falou em ato aberto de terrorismo. E no Sri Lanka, o presidente demitiu-se hoje a partir de Singapura, onde chegou depois de ontem ter deixado o país. A carta de resignação foi enviada por e-mail ao presidente do Parlamento e transmitida ao procurador-geral do país. Os manifestantes anunciaram, entretanto, o fim da ocupação dos edifícios públicos, mas prometeram manter a pressão sobre o poder. Maputo 105 FM. Na Guiné-Bissau, as organizações de defesa e promoção dos direitos das mulheres exigiram hoje a demissão do ministro do Interior, Botche Kandé. Elas falam em incompetência do ministro para garantir a segurança dos cidadãos. A exigência foi feita durante uma vigília de solidariedade com a jovem de 17 anos, sequestrada na semana passada em Bissau e filha de um ativista político crítico das autoridades no poder que vive no estrangeiro. Também hoje o Sindicato de Jornalistas condenou o que apontou como mais um ataque à liberdade de imprensa contra um jornalista da rádio comunitária Voz de Quelelé, detido durante várias horas em pleno exercício da profissão. O investigador Rui Jorge Semedo denuncia um clima de amordaçamento da liberdade.
Eu acho que aqui vive-se, não é, um clima muito forte de amordaçamento, não é, de liberdade de expressão, sobretudo, não é, quando tem a ver com o posicionamento político, não é, então há um poder oculto, não é, os tais casos, por exemplo, que as autoridades aqui policiais costumam dizer de casos isolados. Então eu acho que isso inibiu um pouco a intenção, ou seja, o direito dos cidadãos e das instituições, sobretudo políticas, de manifestarem as suas liberdades. Então estamos aqui a viver não um clima de apaziguamento, mas um clima de amordaçamento, né, das liberdades fundamentais, das liberdades democráticas, sobretudo um clima de perseguição. E em Cabo Verde, o PAICV, maior partido da oposição, acusa o governo de falhar na política dos transportes marítimos e aéreos. Reportagem de Odair Santos. A situação dos transportes marítimos e aéreos em Cabo Verde tem dominado o debate no país neste verão, com navios avariados e passageiros em terra, e no momento que a TACV Cabo Verde Airlines deixou de ter certificação válida para voar de forma autónoma para a União Europeia, o tema dos transportes subiu ao Parlamento. O deputado do PAICV, Julião Varela, dá voz às críticas da oposição que antevê elevados custos operacionais para a companhia de bandeira. Para voar, a TACV é agora obrigada a recorrer a aluguer de aviões com tripulação incluída, deixando todo o pessoal em terra, aumentando ainda mais os custos e que certamente obrigará o governo a injetar mais dinheiro e mais avalos. Respondendo às críticas da oposição no Parlamento, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares disse que a TACV Cabo Verde Airlines está num processo de retoma com enormes dificuldades e que a certificação implica avultadas despesas. Expressando na língua nacional, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, garantiu que o processo de certificação está em curso e que a TACV Cabo Verde Airlines vai voltar a ter licença válida para operar ligações para a Europa. O processo está em curso e não te acredita, mas num curto espaço de tempo o problema de certificação está a ser resolvido. A TACV Cabo Verde Airlines esteve 3 dias sem realizar voos, não tem licença válida para operar ligações para a Europa, voltou a voar com aparelho alugado. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. E na cultura, em França, até ao fim do mês, o palco do Château de Saint-Chamond, em Avignon, acolhe a peça Tom na Fazenda, um texto original de Michel-Marc Bouchard e encenado por Rodrigo Portela. Tom é protagonizado pelo ator Armando Babaioff, que disse à RFI que levar a peça ao Festival de Teatro Internacional de Avignon é a única forma de continuar a exercer a profissão num momento de asfixia cultural no Brasil. É insano, mas ao mesmo tempo é um entendimento de uma leitura que eu, como artista, como ator, como produtor do espetáculo, tenho entendido que talvez seja a melhor maneira, nesse momento de no Brasil, continuar a exercer a minha profissão, de continuar a levar adiante um projeto que eu acredito, mesmo sem ter patrocínio algum, trazê-lo para cá, para Avignon, é também uma necessidade que vai muito além da minha vaidade como artista, está diretamente ligado à necessidade de apresentar o teatro brasileiro além das nossas fronteiras. E principalmente porque nós estamos passando um momento muito delicado no Brasil, onde a cultura está realmente muito afetada. Tom na Fazenda é uma peça de resistência, é uma peça que, de alguma maneira, acaba sendo um porto seguro para a classe artística, que olha para aquilo e torce pelo desdobramento de algo que a gente nem sabe o que vai ser. Este Tom na Fazenda é uma peça também de contrastes. Qual é que é a grande temática? Não necessariamente a peça fala de homossexualidade. A peça fala de humanidade. A peça fala da dificuldade que nós temos em ser quem a gente é. Fala sobre coragem, fala sobre a mentira, fala sobre essa dificuldade em ser. E no desporto, a seleção portuguesa perdeu por 3-2 frente aos Países Baixos num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de Futebol Feminino. Carol Costa marcou o primeiro dos golos de Portugal e mostrou-se orgulhosa com o desempenho da seleção. Mostra também que conseguimos ser competitivas, num palco que é enorme. Temos equipas que são muito competitivas, como o caso dos Países Baixos. Temos uma última oportunidade e continuamos a depender só de nós, agora contra a Suécia. E é isso que vamos tentar fazer, ganhar o jogo para conseguirmos continuar na prova. A verdade é que estava um pouco nervosa, mas sabia que só queria meter a bola lá dentro. Ainda bem que entrou para ajudar a equipa. Infelizmente não chegou para termos o empate ou a vitória. Contudo, saio muito feliz com a equipa, a entrega, tudo o que fizemos para conseguir ganhar o jogo. Não conseguimos, mas ainda temos mais uma oportunidade e é isso que vamos tentar fazer. A verdade é que elas tiveram que dar tudo de si para conseguir ganhar o jogo. Fomos uma equipa que criámos muitos problemas aos Países Baixos. Se calhar não estavam à espera. Contudo, estamos a fazer, para mim, um campeonato incrível e é isso que vamos tentar fazer agora também contra a Suécia.